Olá, meu nome é Larissa Emi Yuge Takata e vou mostrar para vocês como preencher a roda da vida e fazer o relatório. É para a nota de matéria de autogestão do professor Eduardo Medeiros. Todo o material foi entregue via plataforma Cerbrum em formato PDF, mas eu gosto mesmo é de pegar o papel e trabalhar em cima dele. Aqui está o mapa, eu imprimi 2 cópias, pois no início a intenção era fazer um esboço e depois fazer o definitivo para entregar para o professor. O rapaz do Xerox me entregou todo o material neste envelope de plástico, e aí veio a ideia de utilizar as canetas para o quadro branco, que são apagáveis e facilita caso mude de ideia ou cometa algum erro na hora de preencher. Primeiro eu fiz um teste e deu certo, e dei ideia para os meus colegas de curso. Você pode usar um envelope de plástico ou até aquelas pastas, catálogo e as canetas para quadro branco. Com as instruções em mãos, vamos começar. Eu já li todas as perguntas que facilitam o entendimento sobre cada setor. Observação importante: eu já vi outros modelos de roda da vida, como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, com notas que variam de 1 a 5, como esse aqui, e 1 a 10, mas sempre avaliando os mesmos setores. Eu gostei desse modelo que o professor disponibilizou. Após preencher todos os setores, eu avalio aqueles que têm menos pontuações e escolho 5 para criar um plano de ataque, utilizando as ferramentas apresentadas durante as aulas para melhorar cada setor escolhido. Feito isso, eu elaboro um relatório sobre as 5 áreas escolhidas, elaboro um roteiro e gravo um vídeo explicando cada setor. Inclusive, esse trecho aqui vai para o roteiro e o vlog, mesmo não tendo feito as outras partes ainda. Gente, eu vou ler, porque senão eu vou acabar esquecendo de falar alguma coisa importante, tá? E outra, a chance de eu me emocionar menos é maior se eu ler o que eu escrevi aqui no roteiro e etc, tá? Então, não estranhe se de repente eu virar a cara pra um lugar procurando alguma coisa, alguma informação, combinado? A matéria de autogestão ministrada pelo professor Dr. Eduardo Medeiros foi de grande importância. Começar o curso com ela para então dar continuidade foi a grande virada de chave na minha vida. Até então, eu sabia da importância de se organizar para fazer as coisas do dia a dia da casa, do autocuidado, mas eu não sabia, eu não entendia o tamanho, o real grau da importância disso tudo. A didática do professor Eduardo Medeiros é excelente. Eu acredito que não tem como não entender a matéria. E todo o conteúdo ministrado, desde as explicações de cada item até os exemplos práticos, foram bem interessantes. O material oferecido não foi pouco e nem exagerado. Um material muito bom, com direito a excelentes conteúdos extras e também dicas de livros que podem me ajudar a crescer mesmo após essas aulas acabarem. Acredito que eu poderia falar um pouco sobre todas as aulas, mas quero dar ênfase nas 2 primeiras. A matéria ministrada na aula 1 foi essencial para eu entender a mudança de chave que eu precisava ter na minha vida. Eu assisti a aula gravada, então eu tive tempo para pensar nos itens que ele pediu em um exercício em sala, e acabei escrevendo muito mais do que o necessário. Corta para o fato que eu estou com a minha alergia atacada, e o que está acontecendo? Parece que eu tô chorando, mas não tô chorando não, tô chorando não. Quem sou eu? Larissa, filha de Deus. Filha amada e dedicada a cuidar dos pais. Nerd, leitora, futura escritora. Inspirada por quem será, hein? Influencer e conselheira. Por acidente, sem querer ser. Exigente, intensa. Alguém que quer deixar um legado. Apaixonada por academia, mas não bitolada. A matéria da aula 2 foi bem interessante. Uma das que eu mais gostei. Aliás, é injusto eu falar da aula que eu mais gostei, porque eu realmente gostei de todas. Mas quero falar da aula 2, pois eu aprendi vários métodos que eu com certeza irei utilizar para a vida toda. O método Eisenhower e o método Pomodoro, que foram as que tiveram mais ênfase em suas explicações. Eu preciso e vou aplicar, vou usar muito. Eu já estou tentando fazer algo, ou seja, estou me mexendo, mas eu ainda preciso me organizar melhor. Finalizo com as indicações de livros, que foram itens que me chamaram muito a atenção. Inclusive, eu já comprei 2. 38 estratégias para vencer qualquer debate e a arte de fazer acontecer. E pretendo comprar outros. Os meus top 3 são o de Storytelling, o Gamificar e o TED Talks. Eu poderia falar muito mais, né? Mas o vídeo já deve estar bem longo. Só a primeira parte já tem 2 minutos e 14 segundos. Pois é, gente, eu escrevo e falo muito.
Mas, e roda da vida? Que material interessante. Eu já havia feito algumas rodas da vida como nesse aqui, mas nada que me trouxesse tanta clareza para as áreas da vida que eu preciso melhorar. Antes de falar o que e como melhorar em cada área específica, eu preciso lhes dizer que eu descobri que eu sou muito ruim de fazer cronograma e eu me senti ridícula ao tentar fazer cronograma para os 5 itens de nota baixa na roda da vida. Meu Deus, como é que eu cheguei no final de 2 faculdades e uma pós em que eu viajava todo mês para São Paulo sem rodar nas matérias? Não sei. Dito isso, posso lhes dizer que eu preciso melhorar minha organização, né? Vou até lhes mostrar como está a minha mesa de trabalho. Peraí. Pois é, gente, sobrevivi e caminhei até agora, mas acho que preciso melhorar. Aliás, eu já estou melhorando. Confesso que essa mesa aqui já teve dias piores, mas pelo menos de vez em quando eu arrumo ela. Realização e propósito. Não foi difícil atribuir a essa nota 3. Só não foi mais baixa porque eu aproveitei algumas coisas. Calma que eu já explico. Eu não sou realizada profissionalmente. Eu tenho licenciatura em Educação Física, sou pós-graduada em Musculação e Condicionamento Físico, graduada em Administração. Ainda tenho curso técnico em Massoterapia e eu já estava quase me esquecendo. Também tenho um curso famoso do Sebrae chamado Empretec. E não, eu não atuo em nenhuma dessas áreas. Eu aproveito muito da Educação Física nas questões de saúde minha e dos meus pais. O que eu posso para melhorar esse setor? Eu estou me descobrindo agora como uma boa comunicadora e sou propensa a ensinar as pessoas. Eu noto rapidamente algumas necessidades e se eu puder atender, eu atendo, mesmo sem a pessoa pedir. Às vezes eu pergunto se eu posso ajudar em algo. Apesar de ainda não ter uma boa autogestão, eu acredito que eu sou muito boa em acolher e aconselhar alguns casos. Também ouso dizer que eu escrevo bem. Tenho deixado Deus me guiar na questão da escrita e algumas pessoas gostam do que eu escrevo e posteriormente gravo com base nos meus textos. Acredito que eu já esteja fazendo coisas para melhorar essa questão. A pós-graduação em aconselhamento e gestão de pessoas já é o grande passo. Eu agradeço ao professor Eduardo por me apresentar essa pós, que eu acredito ser a grande oportunidade para sair da nota 3, pelo menos para uma nota 7 na roda da vida. A segunda pior nota foi recursos financeiros. Não passamos necessidade e não ficamos devendo num cartão, mas não temos uma boa organização financeira. Eu quero fazer orçamento dos nossos gastos, planejar as coisas com cuidado, já que os meus pais são idosos e gastam muito com saúde. E eu não faço somente por eles, eu também preciso aprender a administrar as minhas contas, não é mesmo? Pretendo utilizar as dicas da aula de gestão financeira, como anotar as despesas, separar em coisas mais úteis e inúteis, dispensáveis, fazer uma divisão do dinheiro recebido e planejar melhor todas as compras e definir objetivos. Um dos meus é fazer mais uma pós. Em contribuição social, eu não consigo ajudar muito com os meus próprios recursos, mas eu, como uma boa comunicadora e influencer, acabo dando voz a muitos projetos sociais, além de fazer uma campanha chamada Aniversário Solidário, em que durante todo o mês de agosto, que é o mês do meu aniversário, eu arrecado alimentos e distribuo para entidades sociais. Porque da minha nota 6 é que eu realmente gostaria de melhorar. Se eu tiver recursos próprios, eu poderia ajudar mais. Então, o que eu vou fazer para melhorar essa nota é diretamente ligada à melhora nos itens citados anteriormente. A primeira vez que eu pintei a roda da vida, eu tinha dado uma nota maior para hobbies e diversão. A nota mais baixa agora não significa que eu não seja feliz. Eu me considero muito feliz, mas o fato é que eu erro muito em não fazer o que eu realmente gosto para poder relaxar. Eu achava que a academia era um hobby, mas eu acabei descobrindo que ela faz parte das obrigações da área da saúde. Tem cabimento um negócio desse? Eu fiquei assim, cara, que descoberta incrível, mas desconcertante ao mesmo tempo. Eu comecei a pensar nos meus hobbies, como ler livros de ficção, assistir séries conforto ou séries novas, fazer as unhas, fazer Bible Journaling, que faz muito tempo que eu não faço, e deixar tudo bagunçado assim, como vocês viram minha mesa agora há pouco. E eu não estava praticando nenhum desses hobbies. Eu fiquei horrorizada. Aqui, mais uma vez, o uso do método Eisenhower e o método Pomodoro. Analisar planner e cronogramas para organizar melhor e ter o meu tempo de lazer. E escolher algumas horas, alguns dos meus hobbies para encaixar aí durante a semana. Uma coisa que eu já consigo fazer é assistir o capítulo de uma série conforto durante o meu almoço ou o meu jantar. Temos uma nota 7 na subdivisão de desenvolvimento intelectual. Acredito que para muitos essa nota 7 pode parecer um pouco estranho para quem tem tantos cursos no currículo. É que eu já fiz muitos cursos livres e eu parei com a síndrome do pânico e também com a pandemia. E nisso eu sei que eu posso melhorar um pouco mais.
Gente, ler mais livros didáticos de ensino, assistir a aulas aí na internet, assistir vários cursos online. E aqui os métodos Eisenhower e Pomodoro devem caber muito bem. Por exemplo, eu posso classificar minha longa lista de livros de ensino, livros didáticos não lidos, e isso pode me ajudar a escolher a minha próxima leitura. E aí eu posso transitar entre as leituras de estudo e as leituras de lazer. Bons, porque eu aprendi com o professor Eduardo que a gente pode ter planos. Bora! A minha nota 7 em espiritualidade é que, apesar de eu nunca ter desviado desde a minha conversão, eu acredito que eu não tenha uma vida tão constante e dedicada às coisas do Senhor. Ir à igreja todo final de semana, servir todos os domingos, não é o suficiente. O Senhor quer mais que isso. Acredito que Ele merece um melhor e eu não sinto que eu estou dando um melhor. E eu comecei recentemente a mudar isso. Eu preciso ter mais disciplina no meu tempo com Deus. Eu acredito que as coisas mais importantes para absolutamente todos os itens, ou seja, para a vida toda, né? São descobrir as distrações e controlá-las e, se preciso, eliminá-las. A utilização de métodos como Eisenhower e Pomodoro, além de usar planner, agenda, cronograma, lousa branca, bloquinhos de checklist e aplicativos de controle de qualquer distração. Todos esses itens são muito importantes para melhorar todos os itens citados aqui na roda da vida. É isso, gente. Pera, gente, que ainda não acabou, não? Pera só mais um pouquinho. Agora um depoimento sem ler. Agora eu posso chorar, se eu quiser chorar, porque eu já tô emocionada. Essa matéria de autogestão não foi só importante para a faculdade, não foi só importante para os meus estudos. Tá sendo importante para tudo na minha vida. Eu descobri o quanto que eu preciso me organizar. Antes, eu só queria uma vidinha tranquilinha na minha, mas eu percebi que eu não estava indo nem para frente nem para trás. E é claro que a minha falta de organização ajuda muito nisso, a não ir nem para frente e nem para trás. Aliás, ainda bem que eu não fui para trás, né? Então, eu sabendo e aprendendo sobre autogestão, sobre esses métodos de organização, eu acredito que agora eu irei avançar. Não só na minha vida pessoal, como na minha vida espiritual. E eu acredito que eu possa fazer, a partir de tudo isso, de todas as práticas, que eu possa, de fato, seguir com os meus propósitos em Deus. Que eu possa realmente crescer. Mas não jamais crescer mais do que Ele. Mas que eu realmente possa levar a palavra, servir mais a Deus. E de forma, digamos assim, como eu vou explicar para vocês? Com muito mais excelência. Do jeito que o nosso Deus, o nosso Senhor, merece. Eu agradeço muito ao pastor Eduardo, ao professor Eduardo, que é pastor, que eu brinco que ele é o meu chefinho, meu amigo, que me indicou essa pós, que fez um esforço para que eu pudesse participar da melhor forma possível. E, cara, como eu agradeço a Deus pela vida dele. Eu acompanho ele há mais ou menos 7 anos, né? No trabalho com o Parábolas Geek. Eu o ajudo em algumas coisas com o Instagram. E gosto ali de dar views para os vídeos no YouTube. E, assim, eu só tenho a agradecer. Algum tempo atrás, ele viu um potencial em mim que eu não via. E quando eu me toquei do que estava acontecendo, e aí eu me lembrei, a primeira pessoa que acreditou no meu potencial, que me deu a primeira oportunidade, foi ele. E eu só agradeço, só tenho a agradecer. E só esse vídeo já vai ficar maior do que o obrigatório, oh meu Deus. É isso, gente. É isso, professor. Agradeço muito. Eu espero que o senhor ainda tenha muitos anos aí ensinando, muitos anos com essa matéria, inclusive, e que eu acredito fortemente que essa matéria deveria ser dada em todas as faculdades. Não só no curso de aconselhamento, mas em administração, em educação física, em nutrição, enfim, em todos os cursos, essa matéria deveria ser obrigatória. É isso, gente. Agora sim, acabou. Um beijo, Deus abençoe e tchau, tchau.